Vamos começar aqui hoje, olha só. Nessa nossa aula, o que a gente vai... Nós falamos na nossa primeira aula sobre a questão estrutural, né? Sobretudo ali sobre o texto dissertativo, argumentativo. Foi isso? Beleza. Na segunda aula, nós abordamos, na segunda teórica, né? Nós abordamos a questão do conteúdo, por meio ali das palavras-chave, tá? E eu repito aqui para vocês que é importante que vocês lancem várias palavras-chave no texto, para que a gente consiga pontuar alto em conteúdo. Prestem atenção na nota de vocês e observem se eu coloco lá, faltou aprofundar o conteúdo, ou dava para investir um pouco mais nesse parágrafo, porque isso significa que faltou colocar mais palavras-chave, ou seja, desenvolver mais pontos a respeito daquele assunto. Ok? Hoje, sobre o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre os pontos de expressão, ou seja, domínio de língua. Então, como é que a gente vai colocar as ideias no parágrafo? Eu começo como, Pri? Eu boto que palavra no início do parágrafo e depois, se eu não posso escrever as 5 linhas de um parágrafo de uma vez e botar só um ponto no final, como é que eu devo fazer? É sobre esses pontos que a gente vai falar nesse bloquinho aqui de teoria, tá? A gente vai falar sobre o referente, que é um aspecto muito importante de coerência textual. E vamos falar também das partes que integram o parágrafo, né? Afirmativa, exemplo e comprovação, por exemplo, nessa aula, tá? Vamos lá então, vamos comigo. Se liguem aí. Bora ver aqui um primeiro parágrafo, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, a gente vai avaliar alguns pontos. Primeira coisa que eu quero que vocês avaliem nesse parágrafo, vocês vão contar quantos períodos tem. O que é um período? Um período é uma ideia que vai até o ponto. Quais são as pontuações que fecham o período? Bora lembrar, tá? Interrogação, exclamação, reticências, que é aqueles 3 pontinhos, e ponto final. Numa redação de concurso, a gente só pode usar dessas 4, uma. Qual é? O ponto final. Então, a gente só vai fechar período com ponto. Pri, quer dizer que eu não posso usar interrogação no texto dissertativo? Não deve numa redação de concurso. Por quê? Porque a redação de concurso público, né? Não estou falando da de vestibular, certo? A de vestibular tem um outro critério de avaliação de espelho. Mas as redações de concurso público visam, como a gente já falou aqui em outros bloquinhos, né? Visam o quê? Essas redações de concurso? A entrada de um servidor no serviço público. Então, a objetividade é o caminho para o espelho das redações de concurso. As interrogações, né, as perguntas são um recurso de retórica, então é um recurso de raciocínio, de reflexão, que faz o leitor ir e voltar no texto. Não é um aspecto interessante para uma redação de concurso, porque a redação de concurso ela requer conhecimento objetivo, claro, preciso, direto ao ponto. Esse é um dos critérios aí mais importantes para quem está fazendo concurso público, tá? Por isso que não serve alusão histórica, citação de filósofos, não valida o tipo de texto que a gente está trabalhando. O que valida realmente é a Constituição Federal, a gente está falando ali de um servidor. Então, esse é o perfil das redações que as bancas pedem. Com exceção, tá, de uma banca, que é a Fundação Carlos Chagas. Por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas é uma banca de cultura. Então, sim, vale a pena a gente trazer filósofos e autores do campo da teoria e da cultura para as provas da Carlos Chagas. Tirando a Carlos Chagas, segue a regra. É bom a gente trazer sempre comprovação, ou seja, legislação, Constituição Federal. Ah, mas caiu o consumismo. Traz o Código de Defesa do Consumidor. Sempre aquele documento que referencia o tema, certo? Prova de concurso segue essa regra. Então aqui hoje nós vamos falar especialmente das partes do parágrafo. Então quero que vocês dominem, por exemplo, o que é um período. Porque quando eu estiver corrigindo lá o texto de vocês, eu disse assim, do lado, né, que eu escrevi assim do lado, essa intercalada ficou muito longa. Aí você vai dizer, Pri, o que danada é intercalada? E por que ficou muito longa? Se só tem 5 linhas e eu fiz só com ponto. Porque é o seguinte, uma intercalada é uma ideia, certo? E quando a ideia se arrasta por mais de 2 linhas, por 2 linhas e meia ou mais, essa ideia começa a necessitar de recursos coesivos mais, como é que eu posso dizer assim, recursos coesivos mais diferenciados, tá? Assim, mais específicos para as relações gramaticais que começam a ser criadas em relação aos nexos lógicos que a frase precisa. Então, o candidato, obviamente, precisa ter conhecimento desses conectores para poder criar
uma ideia de 5 linhas com coerência e coesão. Por esse motivo que eu falo para vocês, vamos em cima dos períodos curtos. Aí a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver que em um parágrafo de 5 linhas, por exemplo, é possível sim a gente colocar 3 ou 4 pontos. Bora ver como é que se faz? Claro que nós estamos falando de parágrafo de 5 linhas, considerando quem vai fazer a prova do Instituto OCP, beleza? Quem vai fazer prova de Sebrasp, que vai pegar aí Polícia Civil, vai poder fazer um parágrafo com 10 linhas de boa. Agora, Pri, se eu for fazer um parágrafo com 10 linhas, quantos pontos eu coloco num parágrafo desse? Se em 5 linhas a gente pode colocar até 4 pontos, então repita isso aí, né? Dobre isso aí no parágrafo de 10. Você pode botar até 8 pontos no parágrafo de 10 linhas sem problema nenhum. O que é que não pode? Escrever um parágrafo de 10 linhas com 2 pontos. Porque é pouco. É muito pouco mesmo. E aí a gente vai somar vários erros de coesão e coerência, provavelmente. Tirando ali, né, colocando ali a exceção nas pessoas que dominam muito bem os recursos gramaticais, tá? Se você domina muito bem, desconsidere o que eu tô falando. Se você não domina, isso aí é pra você, tá? Vamos lá então. Olha só, nesse parágrafo que eu mostrei aqui pra vocês, o que é que a gente tem? Se vocês contaram, quando eu pedi aí os pontos, vocês vão ver que a gente tem um ponto depois de Brasil, depois temos um ponto depois de 2018, outro ponto depois de mundo e mais um ponto depois de população. Ou seja, nós temos um parágrafo de 5 linhas com 4 pontos. Ou seja, um parágrafo de 5 linhas com 4 períodos. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos ver então o que é que cada uma das ideias, né, que constituem ali os períodos, traz pra gente. Porque é essa parte aí que muita gente tem dificuldade e me pergunta muito. Então vamos prestar atenção. Desde logo, quero que vocês observem que as ideias começam com artigo mais substantivo. Essa é a regra geral. Todo mundo me pergunta, Pri, como é que eu começo um parágrafo? Qual é a forma correta? A forma correta é artigo mais substantivo, não é conector de sentido. Conector de sentido, a gente que corrige texto entende como bengala. Sabe o que é bengala? Bengala é aquele negócio mesmo que a gente usa para se apoiar. Então, os conectores de sentido na entrada de parágrafo, isso vale para o inicialmente, em primeiro lugar, primeiro de tudo, que muita gente gosta de começar com essas expressões ou esses advérbios, são bengalas, tá? Já falo logo, quem me conhece de sala de aula sabe que eu sou super ativista contra os advérbios na entrada de D1 e de D2. Então, bora ver aqui, certo? Preste atenção na entrada do parágrafo, no substantivo. Olha só, os dados estatísticos demonstram o impacto causado pela violência no Brasil. Primeiro período, fechou aí uma frase curta, uma afirmativa. Qual é o substantivo que rege essa ideia? Dados estatísticos, essa palavra daí, substantiva, tá? Dados, né, que é o substantivo. Então, dados, os dados, é exatamente o substantivo que rege essa primeira ideia. Ok? Aí a gente vai para a segunda. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, o país registrou mais de 57 mil homicídios em 2018. Esse de acordo com é o conector, né? É a expressão que vai inserir o argumento de autoridade, que é o referente dos dados. Se a gente em cima falou de dados, a gente não disse de onde eram os dados. Aí agora, no segundo período, a gente está dizendo de onde foram retirados esses dados. Então isso aí, o nome disso é referente. Quanto mais referentes vocês trazem para a redação, o que é que a banca entende? Mais conhecimento sobre o tema vocês têm, mais alto vocês pontuam. Por isso que eu falo tanto para vocês trazerem os referentes, as palavras-chave que eu coloco lá, que são, como é que eu posso dizer assim, as legislações, que são os institutos que criam as pesquisas. A gente precisa dizer o nome deles, que são as organizações. O nome é sempre o nome. O referente é o nome ao qual eu me refiro. E esse referente sempre, a vida toda, vai ser um substantivo. Aqui, os referentes que iniciam parágrafo são sempre substantivos. Que iniciam parágrafo e períodos, certo? Então, aqui, qual é o substantivo que inicia o período 2? O Atlas da Violência de 2020. É esse o substantivo, ou seja, o Atlas, né? O referente. E aí houve uma expressão conectiva de acordo com, para inserir o argumento de autoridade, ok? Então, numa situação dessa, foi necessário colocar uma expressão conectiva. Mas vejam que a expressão não veio no começo do parágrafo. Ela veio para ligar a afirmativa ao acessório. A afirmativa é como a gente começa o texto.
Depois é que vem o acessório, que é aquilo que a gente vai usar o recurso para justificar aquela afirmativa, comprovar ou exemplificar. Beleza? Então, bora lá para o segundo período, ó. De acordo, com o Atlas da Violência de 2020, o país registrou mais de 57 mil homicídios em 2018. Agora vamos para o terceiro. Tal taxa é considerada uma das mais altas do mundo. Então aqui o tal é um recurso coesivo que retoma esse número aqui, ó, 57 mil homicídios. Então, o número a gente chama de taxa, né? E o tal é o recurso coesivo que a gente utiliza para, a classe gramatical, que a gente utiliza para retomar esse número. Aquilo que a gente chama de coesão e coerência, Então, o que é a coesão e coerência? É aquele recurso gramatical que a gente coloca na entrada da frase, na entrada do período ali, para retomar um elemento ou uma ideia no período anterior, beleza? Então, o tal aí faz esse trabalho. Tal taxa é considerada uma das mais altas do mundo. Vejam, uma afirmativa curtinha, se ligaram aí? Aí a gente vai para o próximo, para o quarto. Além disso, só aumentam os casos de violência doméstica, crimes contra a mulher, latrocínios, sequestros e outros delitos contra a vida e o patrimônio que ameaçam a segurança da população. Então, no quarto período, a gente encontra o quê? Um marcador de soma, que é o além disso. E ele aparece aí para quê? Ele aparece no final do parágrafo para dizer que vai ser trazida aí mais uma ideia. E essa ideia que está sendo trazida vai inserir dentro da argumentação uma enumeração que a gente chama de exemplo. O exemplo é uma forma de a gente ilustrar o que a gente acabou de falar. E lá a gente está falando de violência, dos índices de violência, e na última ideia do parágrafo, no último período, a gente coloca ali uma sequência de 3 tipos de violência que são comumente praticadas no Brasil e que tem altos índices aí de ocorrência no país, certo? Então a gente falou de violência, mas a gente ilustrou quais são as violências que estão assim, tão alarmantes, acontecendo de forma tão gritante dentro da sociedade. Aí ali houve uma enumeração que a gente chama de exemplo, que é um tipo de recurso que a gente usa para justificar o que a gente disse. Fechou? Então se liguem aqui, ó. Eu desenhei 4 bolinhas, que são 4 períodos aqui embaixo para vocês verem. Em cada uma das bolinhas eu coloquei o referente, ou seja, o substantivo a que esse período está ligado, para vocês observarem um negócio que eu chamo aqui, que as bancas chamam, de modo geral, de progressão entre as ideias. Olha só, galera, se liga nisso aqui, preste atenção. Eu tenho comentado muito com vocês da necessidade de progressão textual. E eu tenho trazido em todas as aulas de uma forma diferente essa explicação, para que fique sempre claro para todo mundo, tá? E olha só, a progressão textual, ela tem a ver com o quê? Com a quantidade de referentes que a gente usa no texto. Então, se a gente referentes liga em substantivo importante para o tema, que liga para o tema. Então, na aula passada, na nossa aula 2, nós falamos sobre o quê? Sobre conteúdo, não foi? E a gente mostrou ali para vocês como é que uma palavra e outra palavra e outra estão associadas a um tema específico, não é isso? É o que a gente chama de contiguidade semântica. A contiguidade é um conjunto de palavras que se associam dentro de um tema específico. É o que a gente chama de pontos de conteúdo, tá? Agora, quando a gente olha para cá, para um parágrafo, e a gente começa a ver os períodos desse parágrafo, se você, que é o escritor ali do texto, colocar em cada período, olha só, você vai fazer um parágrafo com 5 linhas, e você coloca em cada período do parágrafo um referente, um bom referente sobre aquele tema, cara, você arrasa. Tá? Você arrasa. Então aqui eu separei as bolinhas para vocês terem domínio do que eu tô falando. Eu gosto muito de desenhar, então às vezes quem já teve aula aqui presencial comigo sabe que meu quadro parece mais uma aula de matemática do que uma aula de redação, Porque desenho bola, desenho conexão, links, são setas, são números, para que vocês vejam a quantidade, porque a gente que é corretor vai em cima de quantidade de palavra. Quantidade de palavra que a gente chama de referente dentro do texto de vocês. Então tem texto que tem tantos referentes, que é tão rico em referente, que a nota dele de conteúdo vai lá pra cima. Então é isso que eu quero que vocês
façam, que tragam bastante referentes. Então, num parágrafo de 5 linhas, se vocês trouxerem 4 bons referentes aí, vocês vão conseguir pontuar muito alto em conteúdo, certo? E vão manter a coesão e a coerência, que é aquela coisa ali da forma, né, que a gente bota as ideias. A gente tem que escrever, tem que trazer o conteúdo, tem que botar o conteúdo na forma que as bancas aceitam, né, que é a forma gramaticalmente correta, que é a forma coesiva e coerente. Então, o que é uma ideia coerente? É uma ideia em que eu sei qual é o referente, eu sei a quem eu estou me referindo claramente. Eu sei, qualquer pessoa que lê o texto também sabe. Isso é um texto coerente. E um texto coesivo. Um texto coesivo é aquele texto que há um encadeamento de um referente para outro, ou seja, de uma parte do assunto para outra parte de forma lógica. Por isso que é importante que vocês se preparem para essa lógica, que vocês façam isso com consciência, tá? Porque a gente vai olhar isso no texto. Então, bora lá. Coloquei aqui nas bolinhas, ó. Primeira bolinha, que é o primeiro período, trata dos dados estatísticos. Na segunda bolinha vai aparecer o quê? O referente que trouxe esses dados estatísticos, que é o Atlas da Violência 2020. Na terceira bolinha fala o quê? Da taxa, já vai falar dessa taxa aí, já vai fazer um comentário sobre ela, sobre a estatística. E no quarto período já vai trazer os casos de violência, vai citar alguns casos de violência, vai ilustrar. Isso aí é uma ideia completa. Então, para que a gente traga uma ideia completa num parágrafo, deve haver a contiguidade desse sentido. Ok, vamos ver isso aqui mais direitinho ainda. Olha só. Primeiro período, os dados. Esse é o referente do primeiro período, certo? Segundo período, o Atlas, que é o da violência. Esse é o segundo substantivo, né? O segundo período começa também ali, a ideia começa com substantivo. Terceiro período, a taxa. Então, a taxa é o substantivo que rege o terceiro período. E o quarto período, ele tem um conector de soma, que é o além disso, mas a ideia só começa nos casos de violência, que é o referente, que é o substantivo. Beleza? Então, toda ideia que a gente desenvolve sempre, a vida toda, vai começar pelo referente. Vai começar pelo substantivo. Por isso que eu digo a vocês, não quer errar na colocação da ideia, começa o período com artigo mais substantivo. Porque às vezes a gente quer começar de uma outra forma e não tem o domínio ali gramatical. E aí essa expressão que a gente usa antes de começar a frase, que é com substantivo, acaba atrapalhando a coesão. Então, começando sempre com artigo mais substantivo, não tem erro não. Você quer errar, você não consegue. Tá bom? Beleza, então. Aqui a gente separou. Primeira frase, os dados estatísticos demonstram o impacto causado pela violência no Brasil. Essa é a afirmativa. E aí, ó, toda afirmativa tem que ter um verbo que rege essa afirmativa. Qual é o verbo da afirmativa? Demonstram. Então, os dados estatísticos fazem o quê? Demonstram. Demonstram o quê? O impacto. Beleza. Segundo, depois da afirmativa vem o quê? A comprovação aqui, ó. De acordo com essa aqui é a expressão que inicia a comprovação, o Atlas da Violência 2022, o que é que tem aí? De acordo com o Atlas aconteceu o quê? O país registrou mais de 57 mil homicídios em 2018. Ok, comprovou o que disse antes, tá? Que os dados demonstram que a violência tem impactado aí o Brasil, né? Ok, aí traz os números, tá bom. Aí a gente vai para o terceiro. O terceiro tem outra afirmativa, ó. Tal taxa é considerada uma das mais altas do mundo. Isso é uma afirmativa. Olha o verbo ali, ó. É no presente indicativo, né? O verbo ser. Depois dessa afirmativa tem o quê, ó? Mais uma ideia que é um exemplo, que é o quarto período. Além disso, traz um conector de soma, vírgula depois do além disso. Além disso, só aumentam os casos de violência. Que tipo de violência, né? Ó, violência doméstica, crimes contra a mulher, latrocínios, sequestros e outros delitos. Ó, delitos de que tipo? Contra a vida e o patrimônio, que ameaçam a segurança da população. Lembrando que violência doméstica não acontece só contra a mulher, tá? Então, violência doméstica ela acontece contra criança, acontece contra idoso, acontece contra qualquer pessoa que viva na mesma casa do agressor, tá? Então, existe um agressor que lida ali com uma situação, com um posicionamento de poder, né, e que vitima uma outra pessoa da casa. Pode ser um irmão, pode ser um pai, uma mãe, enfim, qualquer pessoa que esteja em situação ali de submissão àquele agressor, tá? Ou agressora, também pode ser uma mulher que pratique a violência doméstica, tá? Não precisa ser necessariamente um homem. Beleza, então aqui a gente separou o parágrafo em 4 ideias e vocês viram ali que cada ideia tem o seu tipo, né? Massa! Vamos lá, então, agora para um segundo exemplo, tá?
Olha só, esse segundo exemplo da gente aqui, vamos prestar atenção porque eu coloquei ele para começar de uma forma diferente, já para vocês verem que vocês podem brincar com esses recursos, tá bom? Olha só, esse aqui vai começar com um exemplo, aí vem um exemplo, depois comprovação, depois uma afirmação. A afirmação que a gente inicia o parágrafo com ela, eu coloquei aqui no final. Então vamos ver como é que fica. Se a afirmação for passada para o final, né, se ela for lá para o terceiro período, o que é que vai acontecer? Ela vai precisar de um recurso coesivo para ligar ela às ideias anteriores, e aí a gente vai precisar colocar. Só se ligar nas regras, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, começou com artigo mais substantivo, mesmo sendo um exemplo. O feminicídio, por exemplo, a expressão, por exemplo, é colocada entre vírgulas, é um tipo de homicídio qualificado. Então, é um exemplo, mas também é um afirmativo. Olha o verbo ser aí no presente indicativo, né? É, ok. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, olha aí outra forma de trazer um argumento de autoridade. No parágrafo anterior que a gente estava trabalhando, a gente colocou de acordo com o Atlas da Violência, não foi? E aqui a gente já colocou o argumento de autoridade. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados mais de 1.300 casos de feminicídio no Brasil em 2019, o que equivale a aproximadamente 4 casos por dia. Esse aí, então, é o segundo período, e começou com um argumento de autoridade. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é o referente desse período 2, tá? Que comprova o que está sendo dito no período anterior, no período 1. Ok. Essa realidade evidencia a ineficiência das políticas de prevenção e combate à violência contra as mulheres adotadas no país. Ali a gente falou de feminicídio, né? Então, feminicídio é uma violência especialmente praticada contra a mulher, não é uma violência doméstica. Não é uma violência que pode ser praticada contra qualquer pessoa que esteja em estado de submissão, é especialmente contra a mulher, tá? Então, a gente quando vai colocar a última afirmativa precisou essa realidade, ou seja, de um termo que desse conta de retomar a ideia que foi lançada anteriormente. Então, essa é o demonstrativo, né? Essa e esse é o demonstrativo que retomam ideia, tanto essa quanto esse retomam uma ideia anteriormente mencionada. Beleza, vamos ver então as partes desse parágrafo. Olha só, a gente dividiu aqui, são 3 períodos, né? Então aqui são 3 ideias. A primeira dessas ideias trabalha com o referente feminicídio, ou feminicídio, artigo mais substantivo. O segundo referente é o Fórum, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é trazido aí como comprovação. É ele que rege a ideia do segundo período. E o terceiro período traz as políticas de prevenção e combate como regente dessa última ideia. Poderia começar com as políticas de prevenção e combate, dizendo que elas são ineficientes, e depois apresentar a afirmativa sobre o feminicídio e os dados? Claro, vocês aqui escolhem a ordem que vocês vão colocar, certo? Pode ser assim? Pode. São 3 recursos, afirmativa, exemplo, comprovação, que eu quero que vocês usem aí à vontade no texto de vocês, porque funciona e a gente avalia essas coisas, tá? A gente avalia esses critérios mesmo aí. Olha só, esse parágrafo desdobrado, né? Primeiro período foi um exemplo. O feminicídio, por exemplo, é um tipo de homicídio qualificado. Foi um exemplo e também uma afirmativa. No segundo, uma comprovação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.300 casos de feminicídio no Brasil em 2019, o que equivale a aproximadamente 4 casos por dia. Comprovou, ok. E o terceiro foi uma afirmativa. Essa realidade evidencia a ineficiência das políticas de prevenção e combate à violência contra as mulheres adotadas no país. E aqui fechamos o parágrafo. Então, a gente pode escrever um parágrafo de 4 períodos, como o primeiro exemplo que nós mostramos aqui, ou podemos escrever um parágrafo com 3 períodos, em 5 linhas, tranquilo. Dá para trazer informação, dá para trazer os dados, dá para trazer exemplo, dá para comprovar. Ou seja, dá para a gente fundamentar e pontuar alto em conteúdo. Fechou? Então, estamos falando aí de provas que pedem para a gente, por exemplo, 15 a 20 linhas, como o Instituto OCP aí na prova de polícia e bombeiro, né, CFO e soldado da Polícia Militar de Pernambuco. Dá pra gente fazer um negócio bem feito? Dá, tá? Então se liguem nessa forma, que se vocês usarem essa forma aqui, vai dar certo. Fechamos? Então a gente vai pro nosso tema de hoje.